Vamos lá, galera, vamos falar sobre a segunda parte de resolução de questões relacionadas a atos administrativos e espécies na semana 2, parte 2 do dia 1º. Questão 16, ele vai falar ato de nomeação de 50 candidatos habilitados em concurso público, classifica-se quanto aos seus destinatários como ato administrativo individual ou concreto. O que o examinador estava pedindo aqui? Ele está dizendo assim, olha, eu quero saber se o candidato conhece a classificação aí dos atos, perfeito? Então ele vai pensar assim, eu quero enganar ele, que eu estou falando de 50 candidatos, e estou falando que é um ato administrativo individual, para confundir ele, para dizer assim, tender a que ele responde que é um ato administrativo coletivo, certo? Geral, perfeito? Geral, de caráter geral, ou seja, que vai englobar todas as pessoas que estiverem numa mesma condição, perfeito? Então é isso que ele está querendo trazer para você, mas na realidade é o que? É uma nomeação ela personalíssima, ou seja, é um ato administrativo individual, mas são 50, mas cada um vai ter o que? Cada um vai ser um destinatário específico. Logicamente que a ideia certa seria que um ato de nomeação, cada uma fosse numa portaria separada, só que em atendimento ao princípio da eficiência colocam-se todos numa só portaria, mas ainda assim é um ato administrativo individual que vai afetar uma pessoa específica, ok? Então ele está, vamos ver, ato de nomeação, habilitados com concurso público, classifica quanto seus destinatários com isso, correto. Então ato individual e concreto destina-se cada um dos nomeados. Então destina-se a cada um dos seus, que na realidade é a cada um dos nomeados, ok? Então é uma nomeação coletiva, mas tem aí o objetivo apenas de conferir maior eficiência na produção do ato. 17. Marta, né? Marta, servidora pública da administração direta, não logrou êxito no estágio probatório e, portanto, foi exonerado do seu cargo que ocupava nessa condição. Então, nesse contexto, julgue o item subsequente. O ato de exoneração de Marta é um ato administrativo que é vinculado e, portanto, insuscetível de revogação. Questão muito boa, questão que merece aí uma estrelinha, certo? Esqueci de colocar uma figurinha aí, então fica essa estrelinha aí. O que eu tenho que pensar aqui? A gente vai estudar sobre estágio probatório na Lei 8.112, é o próximo assunto depois de terminar a parte geral aí, ok? Pensar então, primeira coisa, estágio probatório, você passou no concurso, agora você vai ser avaliado pelos 3 primeiros anos antes de receber a sua estabilidade. Veja que estabilidade não está relacionada ao estágio probatório, certo? Então você pode ser estável no serviço público, mas não ter passado no estágio probatório. Basta você ter o que está saindo de um concurso que já é estável no serviço público e está indo para um outro. Então é essa a condição. Primeiro, estou num concurso, entrei agora em exercício, eu vou ser submetido a um estágio probatório novo. Então, passei num outro concurso, novo estágio probatório novamente, certo? Então, é para avaliar se você tem condições para aquele cargo específico, perfeito? Então, veja, se você não reúne as condições desse cargo específico, mas você já é estável numa outra carreira, você vai ser o que? Reconduzido, ou seja, você vai ser exonerado nesse cargo no qual você não passou no estágio probatório e vai voltar para o cargo de origem, ok? Essa é a primeira parte. A segunda parte é quando você não é servidor. Então, como você vai voltar para um cargo de origem se não existe? Então, nesse caso, você vai ser o que? Exonerado, perfeito? Exemplo, uma pessoa passou na Polícia Federal, é agente da Polícia Federal. Toda vez que ela pega na arma, pega lá na pistola, o que rola? Ela entra em pânico, não consegue, trava, não consegue desempenhar suas atividades. Mas olha, suas atividades estão estritamente relacionadas aí com o emprego de arma de fogo,
e ela não consegue desempenhar suas atividades. Então, logo, o que vai acontecer com ela? Ela vai ser reprovada no seu estágio probatório. É obrigatório? Resposta sim. É vinculado? Resposta sim. Então, a primeira parte está certa, perfeito? Agora, ela é insuscetível de revogação. Um ato administrativo vinculado é insuscetível de revogação? Vamos ver. Relembrando, nós temos um ato e o ato ele pode ser discricionário ou ato vinculado, certo? Ato discricionário gera regra, gera direito. Em regra, não gera direito. Em regra, não gera indenização, ok? Se não gera direito, eles podem ser, os atos discricionários podem ser o quê? Revogados. Aqui gera direito, então não podem ser revogados. Mas a pergunta, o que é revogação se não o quê? Eita. Vou apagar isso aqui, vamos colocar de novo. Revogação é o quê? É o desfazimento do ato. Mas e aqui, qual é a forma de desfazimento? Como? Isso mesmo. Anulação. Veja, qual é a condição de ser anulação? O ato vinculado deve ser o quê? Ilegal. Viciado. Ok? Aqui quando ele é o quê? Inoportuno. Perfeito? Então veja aqui embaixo. Ato administrativo, ele pode ser vinculado. É um ato vinculado? Sim. Portanto, ele é insuscetível de revogação. Perfeito? Sim, perfeito. 18. Aposentadoria de provimento efetivo por implemento de idade é um ato administrativo discricionário. Vamos por aqui. Aposentadoria por idade se dá aos 70 anos. Essa aposentadoria é chamada-se aposentadoria compulsória. Ou seja, o servidor que chegou aos 70 anos, ele é obrigado a se aposentar. Estão tentando mudar para 75. Então, se é compulsória, é o que? Um ato administrativo que? Vinculado. Então, questão errada. Questão 19. A concessão pela administração pública de licença para construir ao cidadão para construir para construir isso consiste em um ato administrativo discricionário. É discricionário? Não. Vinculado licença. Ok? Então não esquece desse esqueminha aqui que vai te ajudar na tua prova. Questão 20. As licenças concedidas pela administração pública são atos administrativos discricionários. Acabamos de ver, não tem como. Errado. Questão fácil dada para você aí. Questão 21. Suponha que determinado ato administrativo percorrido seu ciclo de formação. Percorreu seu ciclo de formação. Qual é o ciclo de formação? Confiformob. Então ele é um ato dito que perfeito. Tenha produzido seus efeitos na sociedade. Tenha produzido seus efeitos na sociedade. Então ele foi o que? Eficaz.
e tenha sido reputado pela própria administração desconforme em relação ao ordenamento jurídico. Inválida. Perfeito? Perfeito. Ciclo de formação, conf-formob. Eficaz, produziu esses efeitos. Inválido, contrário à lei. Então, nesse caso, o ato é o que? Perfeito, tá lá. Eficaz, tá lá. Inválido, tá lá. Ok? Perfeito. Questão certa. Questão 22. Aviso aos navegantes? Não. É uma forma de ato administrativo. O que é aviso? De mulher para mulher? Marisa? Não. É o que? Ministro para ministro. Então é uma correspondência oficial de ministro para ministro, tá? Então, classificado como ato punitivo, um ministro punindo outro, não tem sentido. O que é aviso? Então são atos também chamados como atos ordinatórios. Outra coisa aqui, sobre atos punitivos, então impõe que sanção em caso de constatação de irregularidades. Então é o caso aí em tela? Não, não é o caso em tela. Questão 23. Outorga de licença a determinado particular pela administração pública, ato administrativo unilateral. O que ele está te pedindo aqui agora? Licença é um ato administrativo? É. Ato administrativo, ele é bilateral ou unilateral? Unilateral. Só isso, só. Correta a questão. Questão 24. Os atos administrativos negociais são também considerados atos de consentimento. Isso daqui é diferente de atos de gestão. Não confunda. Certo? Então vou colocar uma exclamaçãozinha aqui de atenção. Atos negociais, então, são ditos ou são considerados também atos de consentimentos? Perfeito. Uma vez que são editados a pedido do particular. Então, a pedido do particular, para dar um consentimento a alguma coisa, vai viabilizar o exercício de determinada atividade ou utilização de bens públicos. Ok? Ok. Olha aí, ó, o Carvalho Filho vai dizer que atos negociais são conceituados como atos de consentimentos, pois por meio de tais atos o particular consentimento, então lembra, negociais consentimento, negociais consentimento. Esse negociais aqui não é uma nomenclatura muito favorável aí para você pensar nisso. É por isso que eu falei lá, não confundir com atos de gestão. Atos de gestão são atos que são predominantemente do direito privado. Não é o caso dos atos negociais, não, meu povo, ok? Então lembrar que atos negociais, consentimento. Então, negociais, consentimento. Então não esquece isso, negociais, consentimento, que é o caso da anuência da administração, poderá fazer algo que antes não poderia, ou seja, vai trazer então aí ao particular algo que antes ele não poderia. Exemplo, alvará de construção. Veja que alvará de construção é o que? É uma licença. Então veja que às vezes determinado ato ele vai ter várias classificações aí. Então licença é um ato o que? Vinculado, também chamado de, nesse caso aí, é um ato negocial, ato de consentimento. Então lembre-se disso, que é deixa eu voltar aqui e aqui eu vou colocar um asterisco para você lembrar dessa informaçãozinha. Essas figurinhas que eu vou colocando aí serve para depois você estar quando estiver revisando a matéria, é mais fácil pegar elas aí, que elas te trazem informações adicionais aí relevantes. Ok? Então, exemplos: licença para exercício de uma profissão, para dirigir, prestação de serviço de táxi, etc. Então lembrar novamente, você vai falar novamente? Vou. Atos de consentimentos também são chamados de atos negociais e não são a mesma coisa que atos de gestão.
Decreto é ato administrativo que pode ser praticado tanto pelo chefe do Poder Executivo quanto pelos presidentes de tribunais superiores. Não. Atos administrativos, sim. Decreto pode ser praticado privativamente pelo chefe do Executivo. Então, errada a nossa questão. 26. Autorização é o que? Ato discricionário, em que a administração reconhece que um particular é detentor de um direito subjetivo, certo? E configura-se como um ato administrativo discricionário. Perfeito? Veja que as questões elas se repetem muito. Então, licença é o único que é o que? Vinculado. Autorização e permissão são discricionários. 27. Os atos administrativos de gestão, agora sim, ó, atos de gestão diferente de atos negociais. Atos negociais também são chamados de atos de consentimento, que a administração vai consentir algo ao particular. Então, atos administrativos de gestão são atos praticados pela administração pública como se fosse pessoa privada. Certo ou errado? Certo. Exemplo, locação de... Nossa, o que eu escrevi aqui? Vou tentar salvar. Aí. De imóvel. Perfeito? Perfeito. O que afasta a supremacia, que ele é peculiar em relação aos administrados. Então não tem o que? Supremacia. Então está em pé de igualdade, ok? Agora os atos de império é o contrário disso. São aqueles praticados praticados de ofício pelos agentes públicos, impostos de maneira coercitiva, se for o caso. Sim ou não? Sim. Os quais são dirigidos, são obrigados a obedecer-lhes. Perfeito? Perfeito. Então eu trago exatamente aí que eu já falei. Depois, se quiser dar uma lida aí. Questão 28. Denomina-se ato composto. Aqui é um fato novo. Um fato novo que diverge um pouco lá do entendimento da Maria Silva Zanella de Pedro, que nós estávamos falando lá na questão, se não me engano, questão 7 aí da primeira bateria. Depois você olha aquela questão e vê essa daqui e compara uma com a outra para você ver aí a diferença aí que o examinador está pedindo. Aqui, denomina-se ato composto aquele que ocorre quando existe a manifestação de dois ou mais órgãos. Quando ele fala sempre dois ou mais órgãos, eu estou falando sobre atos complexos, certo? Ainda que a Maria Silva Zanella de Pedro traz aquela, como é que eu posso dizer para vocês, aquele exemplo de nomeação do ministro do STF como ato composto. Percebe que lá tinha manifestação de duas, poder executivo e poder legislativo. Então veja que o CESP ele tá trazendo uma doutrina para ele. Então é isso que você tem que tomar cuidado então. Então o que é? Atos complexos, ele entende que são dois órgãos. Ele está trazendo esse entendimento. E as vontades desses órgãos se unem para formar um só ato. Esse caso aqui, exemplo, aposentadoria. Só que é o que? Atos complexos, ok? Vamos ver uma definição agora do direito descomplicado, do livro Direito Descomplicado. Então, atos complexos. Então, ok, manifestação de vontade de dois ou mais diferentes órgãos ou entidades, ou autoridades, perdão. E entidades também. Significa que o ato não pode ser considerado perfeito, completo e concluído com a manifestação de um só órgão. Então, veja que agora eu vou trazer aqui uma coisa nova, que é o que? Composto é aquele cujo conteúdo resulta da manifestação aqui, ó, de um só ato
aliás, de um só órgão, perdão, um só órgão. Veja que a Maria Silva Zanella de Pietro não traz essa especificidade, mas o CESP tem trazido isto naquela questão 7, depois dá uma olhada novamente aí. Se é a questão é a 7 agora, deixa eu dar uma olhada aqui. Questão 7. Questão 7. Então depois dá uma olhada na questão 7. Então o que ele está trazendo aqui, lá não foi o que? Um ato composto, contrariou Maria Silva Zanella de Pietro. Tem vezes que ele... Isso que é fogo, por isso que é importante resolver questões. Numa hora ele traz o posicionamento da Maria Silva Zanella de Pietro, outra hora ele abandona. Agora ele está trazendo aqui o que? Ato composto resulta manifestação de um só órgão, mas a sua edição ou produção dos seus efeitos depende de outro ato que o aprove. Certo? Por exemplo, homologação de uma licitação pública. Então precisa de um outro ato que o aprove ele. Então vai ser o que? Um ato composto. Perfeito? Pronto. Então, uma licitação pública, ela é homologada, então ela é aprovada pelo ato aí que é a homologação. Então o que eu quero que você pense aqui? Atos complexos, então eu vou ter o que? 2 ou mais órgãos. Aí vai ter o que? Vai ter manifestação de que? Dos 2 ou mais órgãos. Então a manifestação, vou puxar duas como se fosse esses dois aqui, ok? Então vai ter a manifestação dos 2 e vai ter o que? A formação, caramba, formação de quê? Formação de um ato. Exemplo clássico, aposentadoria. Ok? Aqui embaixo o que? Um órgão. 2 atos. Este aprova aquele. Certo? Então essa distinção entre os dois é isso que o CESP que ele tem se manifestado. Então cuida com isso, releia a questão 7 com esse entendimento aqui que você vai acertar a questão. Por fim, aliás, penúltima questão. Aqui uma questão resumo. Enquanto ato complexo, agora, legal, é a manifestação de 2 ou mais órgãos, isso funde para formar um único ato de aposentadoria. O ato composto se pratica um ato administrativo principal que depende de outro ato para a produção plena dos seus efeitos. Licitação, homologou, ficou feio o negócio aqui. Vai ter adjudicação, homologação. Então a licitação vai ser adjudicada para o vencedor após o que? A homologação, que é o segundo ato que
aprova o primeiro, que é a adjudicação, certo? Nesse caso que é chamado que é um ato composto. Questão 30. Licença é um ato administrativo unilateral e olha que legal. Ó, analista STM, questão de 2018. Agora, caiu agora essa questão para analista. Então veja que não é uma situação impossível de cair na tua prova, questão fácil, beleza? Então vamos ficando por aqui e até a próxima. Um grande abraço e